Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor. Todos que têm as suas Bíblias, abra. Um cristão precisa andar com a Bíblia. Abra. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos. E estava ele jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-lhes e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, pois seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Meus irmãos, hoje, nós, no estudo das dispensações, estamos abordando o tema José, fé em meio às injustiças. Fé em meio às injustiças. Quem tem fé em meio às injustiças? O que é uma injustiça? O que é uma injustiça? Será que dá para ter fé em meio à injustiça? Não sei não. Vamos lá, estamos no estudo das dispensações. Aonde chegamos? Aqui. José do Egito ou José no Egito? Ele pode me responder. A história é José do Egito ou José no Egito? José no Egito. Por que não José do Egito? Porque José não era egípcio. José era hebreu. Ele foi parar no Egito. Como foi parar no Egito, irmã Juliana? Vamos falar hoje. Hoje nós estaremos adentrando. Começamos pelos patriarcas Abraão, passamos por Isaac, chegamos em Jacó no sábado retrasado, e hoje nós estamos chegando no filho, ou um dos filhos
de Jacó, ou Israel, chamado José. Este filho era um dos filhos de Jacó. A introdução diz bem assim, ó, a história de José é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. É uma história que mostra o amor de um pai. E a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos de um homem. Amor de um pai, inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos. Quantos sonhos aqui? Quantos têm sonhos? Quantos já sonharam? Quantos continuam sonhando? Tem sonho aí, moçada? Eu espero que seja grande, né? Agora, quantos já chegaram a revelar os seus sonhos? E muitas das vezes as pessoas olhar para você e dizer assim: vai dar não. Esse sonho eu não quero que se realize na sua vida. Você está se destacando. Falando de uma personalidade chamada José, nós vemos José com 2 sonhos e muitas crises. José com 2 sonhos. José, vamos falar um pouquinho da família de José. O favoritismo de Jacó por José gerou algumas crises em família. Por que José era um filho favorito do seu pai? Pastor, Jacó fazia acepção de pessoas? Jacó favorecia a um filho e desfavorecia a outro? Nós vamos entender isso pela Bíblia. Por isso, ame seus filhos de modo altruísta e igualitário, evitando qualquer tipo de preferência. A Bíblia não nos apoia a amar mais um filho e desprezar o outro. Isso acontece quando nós temos 2 ou 3 ou mais filhos. Quando nós temos um, pastor, não acontece. Não acontece dessa forma, mas acontece de uma outra forma. Quando geralmente nós temos um filho, nós acabamos idolatrando esse filho, acabamos estragando ele, muitas das vezes dando mais do que ele precisa, muitas das vezes deixando de corrigir porque só tem ele. E quando nós temos 2? Quando nós temos 2, muitas das vezes um é mais querido que o outro, porque se você for olhar, na mão nenhum dedo é igual ao outro. Numa família, nenhum filho é igual ao outro. Um tem uma personalidade forte, outro tem uma personalidade fraca. Um puxou a avô, outro puxou a mãe, outro puxou o pai, outro puxou a tia, né? Outro puxou a sogra. Aí, se o marido ou a mãe não gosta da sogra, então, então tudo isso aí tem dentro de uma família. E nós temos que aprender com a Bíblia como lidar com uma família, como lidar com os nossos filhos. Quando eu vejo José como um filho, eu vejo algo interessante. José, ele conheceu Deus no seu lar. José, ele conheceu Deus através de quem? José, ele conheceu Deus através dos seus pais. Muitos filhos hoje conheceram Deus, ou estão conhecendo Deus através dos seus pais. Entendeu? Pastor, eu nasci num berço evangélico. Você conheceu Deus através dos pais. Pastor, meus pais aceitaram Jesus agora. Você está conhecendo Deus através dos seus pais. Pastor, meus pais não são crentes. Conhece Deus através dos seus pais. Entendeu? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje você conhece Deus através dos seus pais. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Porque isso é mandamento. É por promessa. Se o pai é crente, a mãe não é crente, sei lá quem for. Se você honra, você já está conhecendo Deus. Por quê? Você está obedecendo a lei dele. José conheceu Deus através do seu pai. José era um filho predileto. José era um filho predileto de Jacó. Mas pastor, ele era favorito? Não, ele era um predileto. Por que ele era predileto, irmã Miriam? A Bíblia diz que José, o 11º filho de Jacó. De Jacó ele era o número 11. De Jacó ele era o número 11. Mas de Raquel ele era o primeiro. Entendeu?
Raquel foi aquela mulher que ele trabalhou quanto tempo? 7 anos. Misericórdia. Ô, mano, 7 anos por uma namorada, filho. Não, pela Raquel foi 7. Mas ao todo 14. 14? Aí ele quis 2 mulheres. Pois é, ele se deixou enganar. Tem gente que não vigia na noite de núpcias, já acaba, né, sendo enganado. Olha só, ele era o primogênito de Raquel, a esposa que Jacó amava, a esposa que Jacó ficou lá. E quando chegou, Labão enganou ele. Ele gostava de dar uma enganadinha nos outros também, né? Aí ele encontrou alguém que enganasse ele. Trabalhou 7 anos por Raquel, quando foi lá, casou por Raquel, fez o casamento, tudo quando foi, para a noite de núpcias já estava mamado, né? Foi lá para dentro da tenda, e quando se acordou no outro dia, irmão bêbado, quem é que estava lá? A irmã mais velha. Não, eu não quero a velha, eu quero a nova. E aí entrou um probleminha lá que fez ele trabalhar mais 7 anos. Beleza? Quem era Raquel? Raquel faleceu quando José era ainda criança. Mas ele cresceu cercado de amor. Entendeu? Raquel, ela faleceu quando Benjamim nasceu. Benjamim nasceu, Raquel morreu no parto. Já José já era grandinho. Certamente teve grande repercussão sobre a vida de José, enquanto seu pai Jacó teve Deus no Val Jaboque. Quando exclamou, a minha alma foi salva, José já estava vivo. Quando Jacó passou pelo vale de Jaboque. Meus amados, eu tenho algo aqui para mostrar para os irmãos. Depois eu vou mostrar, tá? José é um jovem predestinado por Deus. Quando eu vejo José predestinado por Deus, eu vejo lá em Jeremias 1:5. Abre lá para nós. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que que diz ali? Bem alto. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, José era um menino que se encaixava nesse versículo. Antes de eu ter te formado, irmão Giovanni, eu já te vi. Antes de tu ter saído da madre, eu já te escolhi, já te consagrei, e depois que tu saiu da madre, eu te enviei. José era esse menino, predestinado por Deus. José experimentou a manifestação do Espírito Santo em toda a sua vida. Nasceu e já começou a ver o pai ter experiência com Deus. Imagina agora, o pai, ele está lá no grupo com a família dele, e daqui a pouco o pai sai e diz bem assim, eu vou ali fazer uma oraçãozinha, irmã Daniela. Eu vou ali fazer o meu devocional por dia. Será que teu filho consegue ver você fazer devocional? Ou é só aquela ritualzinha lá, né? Só não faz sinal da cruz para não escandalizar, mas né? Será que teu filho ou tua filha consegue ver você fazendo o teu devocional? Que tipo de devocional você faz dentro de casa? Pois é, José cresceu vendo Jacó fazendo devocional. E num dos devocional, irmão Elt, eu vejo Jacó indo, nós vimos no último dia, Jacó indo fazer o seu devocional de noite, todo orgulhoso. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Manto. Eu vou para a igreja. Mas quando vê Jacó voltando, Jacó vem daquele jeito, né? Eu vou me humilhar. Eu vou procurar meu irmão. Eu vou me acertar. Ei, José acompanhou isso. Irmã Juliana, nós vamos ver que no final da vida de José, José fez uma experiência, ou teve uma experiência na vida dele, que ele observou na vida do pai dele. Se lembra?
aquela experiência que Jacó foi tocado na juntura da coxa pelo anjo lá no vale de Jaboque. Depois daquilo lá, Jacó veio mancando, mas veio se humilhando 7 vezes, até chegar na presença de Esaú. Pois é, lá na frente nós vamos ver José maduro, casado, já governador do Egito, recebendo seus irmãos, que o venderam, que o traíram, que jogaram na cova, e ele conseguiu também perdoar. Entendeu? Observar. Já José observava na vida do seu pai, ele observou essa experiência. Olha aqui, meus irmãos, José, a inveja dos irmãos de José, quando eu vejo as invejas dos irmãos de José, por que os irmãos de José tinham inveja dele? Por quê? Alguém pode arriscar? Ele era querido do pai, que mais? Todos nós somos queridos do Pai, sabia? Somos queridos do Pai. Agora, meus irmãos, o que faz muitas das vezes os nossos irmãos, amigos, companheiros, têm inveja de nós? O que faz? Arrisque aí. O que faz alguém ter inveja de você? Hã? Você ter sonhos. Certamente os irmãos de José viam José como um traidor. Por que traidor? Olha só, José era o filho primogênito de Raquel. Beleza, ele era o 11º. Pastor, mas o primogênito de Jacó, o primeiro mais velho, era Rúben. Mas Rúben, ele perdeu a primogenitura com o quê? O Rúben deitou com uma das concubinas do seu pai. Ele deitou. Ele não respeitou a esposa do pai. Olha só. Grave, né? Não respeitou a esposa do pai, que não era a mãe dele, era uma concubina, mãe dos irmãos dele. Não respeitou e deitou com a esposa do pai dele. O pai dele tirou o direito de ser o primogênito, de ser responsável pela casa. Aí sobrou o outro irmão, mas os outros 2 irmãos eram os que mataram todos os habitantes machos lá de Siquém, quando eles pegaram e abusaram da irmã dele, a Diná. Aí eles foram lá e se vingaram. Homens vingativos. O Jacó falou assim: esses camaradas não servem para ser líderes aqui em casa. Por quê? Qualquer problema eles querem vingança. O quarto era Judá. Se você olhar na Bíblia, Judá, tem uma profecia que diz assim, ó: não se afastará o cetro da linhagem de Judá. Sabe de onde veio Jesus? Veio da tribo de Judá. Sabe de onde veio os judeus? Veio do Judá. Sabe de onde veio o judaísmo? Veio de Judá. Mas ali ainda não foi escolhida Judá como a tribo escolhida por Deus. Então sobrou quem? Sobrou lá no final um menino raquítico, um menino magrinho, quem sabe? Um menino simples, um menino que gostava de estar em casa com o pai. Não era que nem Esaú, que andava para lá e para cá, não. José era que nem o pai dele, gostava de estar em casa com o pai. Assim como vocês gostam de estar na casa com o pai. Tem filhos que não gostam de vir para a casa do pai. Tem filho que não não vê a hora de estar lá fora. Mas, irmãos, nós temos o nosso desejo estar na casa do Pai. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Pai. Quando eu vejo aqui José, a razão era pelo fato de José ter sonhos. José, quais são as excelências? Olha só, a justiça. José ajuda seu pai na administração dos negócios. A Bíblia diz que José trazia má fama dos seus irmãos. José trazia má fama dos seus irmãos. Como má fama, pastor? José era o filho que o Jacó confiava. Ele era o primogênito de Raquel.
Raquel. Então, foi dado a ele a responsabilidade. Tanto é que entra a túnica de várias cores. Uma túnica que eu destacava. Ei, o encarregado lá na firma, ele usa algo que destaca. O que é? Capacete, camisa, crachá, colete, rock-toque, né? A ficha de advertência. Né? Ele usa algo que identifica. Qualquer coisa que acontece de errado, ele mesmo não querendo, mas ele é obrigado a ir lá e relatar para o pai. Ó, aconteceu assim, 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 assim. Entendeu? E a Bíblia diz que José trazia má fama dos seus irmãos. Imagina, os irmãos estão fazendo festa, os irmãos estão fazendo, estão aprontando, os irmãos estão fazendo isso, os irmãos estão fazendo aquilo, os irmãos estão se mudando de lugar sem comunicar ao pai. Lá vem José: pai, está acontecendo assim, pai, o senhor está sabendo disso? Não, meu filho. Pois é, então só isso, só estou comunicando. O que o senhor vai fazer é problema seu, eu só estou comunicando o senhor. Tanto é que quem era responsável para levar mantimentos para os irmãos de José era o José. Aonde os irmãos estavam era longe. Ele saiu com as manadas de gado, ovelhas, saiu, e como ali o lugar era muito cheio de pastores, muito cheio de rebanhos, eles tinham que ir andando, e às vezes eles ficavam meses fora de casa, que nem caminhoneiro aqui, fica meses fora de casa. E quem ia levando mantimento para eles e voltava, ia e voltava, era o José. Entendeu? José que levava mantimento para os seus irmãos. José que levava mantimento para os seus irmãos. Certo dia, embora ainda muito moço, com apenas 17 anos, tá? Foi colocado pelo pai na administração dos seus grandes rebanhos. José era pequeno, mas era de confiança. Você pode não ser grande, mas Deus quer que você seja uma pessoa de confiança com Ele. Deus depositou a palavra dEle na tua vida. Deus depositou a morte do filho dEle na vida de vocês. Ele diz bem assim: guarda o que tu tens. Eu confio em vocês. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome o que eu di para vocês, que é a coroa. Talvez tivesse sido mais apropriado colocar nesse cargo o Rúben, que era mais velho. Se você olhar em Gênesis 49:4, você vai ver que o Rúben, ele dormiu com a esposa do pai. Entendeu? Agora, olha só, José, mais uma coisa que despertava a inveja dos seus irmãos, era que José, as excelentes qualidades de José, era que José tinha sonhos. José tinha sonhos. Os irmãos de José, certa noite, deu a José um sonho. Deus deu a José um sonho. Quantas vezes Deus dá um sonho para você? Irmãos, deixa eu só analisar uma coisa para você aqui. Uma coisa que você espera, uma coisa que você deseja, uma coisa que você viu, uma coisa que você está ocioso, se aparecer em sonhos na tua vida, não é Deus. É a tua mente que está trabalhando. Entendeu? Ah, pastor, mas eu vi aqui alguma coisa acontecer, agora eu fui dormir de noite e acabei sonhando com essa pessoa, com aquela pessoa, e aí eu vou lá falar com essa pessoa. Não, irmão, muitas das vezes não é Deus que te deu esse sonho, é você que acabou se preocupando, acabou se envolvendo de tal forma que a tua mente fez você entrar nesse caso. Quando José teve sonhos, ele não sabia o que era liderança, ele não sabia o que era nada, mas ele sonhava. Ele sonhava tão alto, que até o pai e os irmãos acabaram dizendo assim: mas você vai passar por cima de mim? Você vai ser maior que eu? Entendeu? Quando chega alguém assim, já irmão Marcelo, rapaz, eu quero. E a pessoa olha assim: ixi, vai passar eu, é? A gente quer.
Está cantando, já está cantando, está cantando. Não dá tanta oportunidade, não. Não. Por quê? Porque é capaz de se destacar. Ele sabe que se destaca. Tu sabe que destaca. É só você ser de confiança do Pai que tu se destaca. Porque o Pai, ele tem confiança em quem tem confiança com as coisas dele. O Pai tem zelo com quem tem zelo com as coisas dele. O Pai exalta quem gosta das coisas dele. Assim aconteceu com José. José gostava das coisas do Pai. José gostava de estar perto do Pai. José não saía de casa. José era um menino de confiança. José era um menino de verdade. Pode ter certeza. Eu vou fazer uma túnica para ele. Eu vou exaltar ele. E certo dia, Jacó aparece com uma túnica de várias cores. Túnica de manga longa, várias cores, e deu para José. Pensa no converseiro naquela casa. Pensa no murmurinho. Sabe aquelas conversinhas que você faz quietinho lá no cantinho, não está ajudando nada não. O Pai está te observando. Isso não vai te levar à exaltação, isso só vai te levar à separação. O que os irmãos de José gostavam de fazer? Era conversinha. Mas José não. A única conversa que José gostava de fazer era com o pai. José chegava, irmãos Rosângela, lá na casa do pai. E aí, pai, o que tem para ir fazer? Pai, estou à disposição. Pode contar comigo, pai. Entendeu? José não chegava assim, pai, já. Não. José esperava o pai dizer, filho, precisa aqui, filho, precisa aqui, filho, precisa. José era aquele menino que estava lá, à disposição. Tanto é que o pai deu uma túnica para ele. Ó, filho, já que você está sempre à disposição, você serve para ser líder. Você serve para ser líder responsável. Então você vai ficar encarregado de levar o quê? Mantimento. Entendeu? Os irmãos de José não seriam nada no campo se não tivesse alguém que o levasse mantimento. Pastor, mas é tão simples esse José, né? Pois é, mas tem pão. Pastor, mas o camarada não... Tu olha para ele e não dá nada, mas tem pão. Ele se preocupa com o pão. O interessante é que mesmo as pessoas tendo inveja de você, você não vai parar de dar pão para elas. José sabia que os irmãos dele não gostavam dele. José sabia que os irmãos dele tinham raiva dele. José sabia que os irmãos dele queriam triturar ele. Mas mesmo assim, quando o pai chamou, ei, José, meu filho, sim, meu pai, eu preciso que você leve tapoé para os teus irmãos. Sim, pai. Né? Sim. Não, pai, não. Para onde? Para onde, pai? Macai. Não. Não vai levar curso aí, não. Porque é 2 quilômetros da igreja. Biluíla, não também, porque... Não, mas eu quero pessoas que levem pão. Entendeu? Nem todos querem levar pão. Porque para sair levar pão para os irmãos, muitas das vezes você sai em viagem pelo deserto, pelo sol quente, muitas das vezes você sai com a água fresquinha de casa e chega lá, a água está quente, e aí você vai dar a água e o pão, e muitas das vezes os teus irmãos não vão aceitar, se aceita, fazem pouco caso, não ignoram o que você fez, todo o sacrifício. Ei, José não olhava para isso. José só obedecia, José só chegava assim aqui, ó. O pai mandou trazer pão para você. Mais uma vez, olha só, meus amados. Os irmãos de José odiavam. Qual era o motivo da inveja e do ódio contra aquele menino? Não suportavam lembranças dos sonhos de José. Irmãos, José tinha sonhos. Ele tinha sonhos. E se você for olhar na Bíblia, os sonhos de José, aqui ó, capítulo 37, versículo 5, diz bem assim ó, capítulo 37, versículo 5, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam e ainda mais. Ei, sabe qual é o problema muitas das vezes? É que você sonha alto, você tem fé,
né? Você tem fé ou não tem? Tem fé? Amém? Então o teu sonho não é curinha de dor de cabeça. O teu sonho é milagre, maravilhas, é um extraordinário. Mas vai contar esse sonho para alguém que não tem fé. Vai contar esse sonho para alguém que não acredita no Deus que você acredita. O que aconteceu com José? José teve um sonho e, claro, foi compartilhar com seus irmãos. E os irmãos, nossa, engoliram ele inteiro praticamente. Olha só, José, versículo 6, e disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Imagina agora, irmã Hélia, o camarada chegar no meio dos irmãos lá: ei, eu sonhei, eu tive um sonho. Que sonho, conta. Sabe lá na mesinha do frigorífico? Conta. Alguns querendo ouvir o teu sonho na seriedade, e alguns querendo ouvir o teu sonho na sarcasmo, na piada, no deboche. Mas conta teu sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, coisas que eles fazem. Nós estávamos atando, eu e vocês, irmãos, tá? E olha só, e eis que o meu molho, José falando para os irmãos, o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Você sabe o que ele estava querendo dizer? O meu molho, coisa minha, ficou de pé, no meio, e o molho de vocês se prostravam para mim. Ai. Primogênito que não tinha mais confiança no pai porque abusou da mãe, da mulher do pai. Os outros não tinham mais confiança no pai porque eles foram lá com violência, se vingaram. Entendeu? E aí, começaram a ter raiva dele, começaram a se vingar dele, começaram a dizer: nós vamos se dobrar para você? Nós vamos se dobrar para você, José? Não! Você é o preferido do pai, você é o queridinho do pai, mas se depender de nós, você não vai ter a honra que o pai te dá. Nós não vamos reconhecer isso. Entendeu? Mas, versículo 9, José, quem sabe não levou isso em consideração. Versículo 9, José, um dia na mesa, né? Olha só aqui, ó. E sonhou ainda outro sonho e contou aos irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, olha só, sol e lua, são os astros principais. Então o sol e a lua representavam o pai e a mãe. Eis que o sol e a lua e as estrelas, os irmãos, se inclinavam a mim. Ai. Agora até o pai falou: até eu e a sua mãe, José, vamos ter que se inclinar para você? Mas era sonho. E versículo 10, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse: que sonho é esse? Que sonhasse, porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti nesta terra? Eles não estavam entendendo isso. Não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas lá na frente eles iam entender. Porque o sonho, quando é sonho de Deus, ele acontece. Pode o homem não entender, mas acontece. Olha só, meus amados, nós vimos aqui que José, ele um dia foi escolhido, escalado para ir levar pão aos seus irmãos. Escalado para ir levar mantimento a seus irmãos. E os seus irmãos estavam lá longe. Não era muito perto, não. Isso dava muitas semanas de viagem. Porque ia a pé. Os irmãos estavam longe, mas José sabia. Porque o pai, ele diz: filho, vai ali. Filho, vai lá. E aonde os filhos estão, o pai está sabendo. Mas o interessante é que um dia José foi, e os filhos de Jacó não estavam no lugar onde eles deveriam estar. Chegaram lá. Cadê meus irmãos? Não tem nenhum gado aqui. Até que alguém falou: você está procurando alguém? Estamos procurando, sim. Quem?
Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, por que todo mundo conhecia os filhos de Israel? Por causa daquela chacina que eles fizeram lá na cidade de Siquém, quando eles abusaram da irmã, dos filhos de Jacó. Eles foram lá e mataram todos. Quando Jacó falou, olha, para ele casar com essa menina vai ter que se circuncidar. Então Amon, o rei daquela cidade, pediu para todos os habitantes da cidade macho se circuncidar. E no terceiro dia eles estavam debilitados fisicamente. E os filhos de Jacó, os mais velhos, aproveitaram da situação e entraram na cidade e mataram todos os homens. Entendeu? E Jacó e a sua família ficaram conhecidos como pessoas violentas. Então eles tinham um certo respeito na região. Tanto é que quando José chegou, escuta, você está procurando quem? Eu estou procurando os filhos de Jacó. Aqueles, os violentos, aqueles, sabe, quando você tem uma história no passado, quando você tem uma marca no passado, estou procurando aqueles, eles não estão aqui, já faz tempo que eles subiram lá para Dotã. Nossa, Dotã é lá em cima, foram para fora do lugar aonde Deus, aonde o Pai tinha deixado eles. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo a crise da cova e da escravidão. Jacó está chegando, José está chegando perto dos seus irmãos de longe, os irmãos avistam ele. De longe os irmãos avistam José vindo com as suas malas, suas bags de pão e água. E agora é interessante, né? Quando você vê de longe a pessoa, você já começa a fermentar sobre a vida daquela pessoa. Você já começa a rumiar sobre a vida daquela pessoa, sem saber que Deus não está vendo, sem saber que Deus não está te observando, entendeu? Muitas das vezes a gente não é abençoado por causa disso. Já que o José está vindo e os irmãos de José estão aqui, olhando, observando José. E o que eles dizem? Olha só, meus irmãos. Capítulo 37 diz bem assim, lá vem o sonhador. Os irmãos de José começam a taxar ele como um sonhador. Lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E diz a Bíblia que, versículo 18, capítulo 37, e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matar. Sabe o que é uma conspiração? Sabe o que é uma conspiração, irmão de irmão? Algo combinado, algo tramado, entendeu? Deus não se agrada disso, quando você trama algo, quando você organiza algo, achando que não vai ser revelado um dia, achando que não vai vir às claras. Quando vem às claras fica mais feio, fica pior. Como diz a Bíblia, você tem que cavar um buraco para tapar outro, entendeu? Os irmãos de José começaram a olhar José e começaram a tramar, começaram a se organizar. Olha, o que nós vamos fazer? Vamos matar ele. De hoje ele não passa. Estamos longe da casa do pai. Estamos meses da casa do pai. Então de hoje ele não passa. E o que vai acontecer? Não sei, mas vamos matar. De hoje ele não passa. E de hoje ele não passa. E começaram a fermentar ali, até que Rúben, o mais velho, Rúben, o filho mais velho, aquele que dormiu com a concubina do pai, né? Ele disse, não, matar não. Não podemos matar o nosso irmão. Imagina, como é que vai ficar a nossa consciência? Então, o que nós fazemos? Vamos procurar em um lugar aí e deixamos ele preso, até nós decidir o que fazer com ele. E no deserto, nas terras de Israel, tem muitos poços, muitas cisternas, aonde eles abriam, os pastores abriam essas cisternas para as temporadas de chuva, chovia e enchia de água, e os pastores tinham água nessas cisternas. Tanto é que Jacó encontrou Raquel, num poço, entendeu? Abraão mandou Eliezer encontrou Rebeca num poço. Abraão cavou muitos poços, e num desses poços, eles jogaram José, prenderam José.
era na cabeça de Judá, de Rúben, na cabeça de Rúben, era só para deixar José ali por um período de tempo. Eles iam ficar ali pastando com os animais, entendeu? Iam ficar ali pastando com os animais, enquanto eles estavam ali, José estava preso na cisterna. Mas diz a Bíblia que o Rúben, ele saiu e foi, quem sabe, olhar os rebanhos que tinham perdido pelos campos, e nisso veio uma caravana de midianitas ou ismaelitas. E aí os seus irmãos disseram bem assim: ei, vamos vender. Além de nós ganhar um troco, nós não temos a culpa aqui, nós não temos o sangue na nossa mão, vamos vender. Ganhamos um trocadinho, pegamos a capa dele, sujamos no sangue de um animal e dizemos para o pai que nós achamos a capa e uma besta fera matou ele. Interessante, né? Chegou a caravana, chamaram um comerciante de escravo. Ei, nós temos um escravo hebreu aqui, você não quer comprar? Quero. É comerciante de escravo. Vocês estão indo para onde? Estamos indo para o Egito. Vai para bem longe, que bom. Vai levar esse menino para bem longe. Vai tirar ele do nosso território. Vai tirar ele do nosso país. Imagina agora. Vamos vender o escravo. Vai levar para onde? Vai levar lá para a África. Beleza, nossa, nunca mais. Entendeu? Nunca mais vou ver ele. Nunca mais. Foi assim que os irmãos de José pensaram. Ele está indo para o Egito. Vai ser vendido no Egito. E escravo no Egito é assim. O escravo no Egito, ele aguenta no máximo 3 anos. Entendeu? O escravo no Egito aguenta no máximo 3 anos. Na construção das pirâmides lá, o escravo era revezado de 3 em 3 anos, porque não aguentava. O escravo que chegava lá no Egito, ele chegava para morrer mesmo. Então, por isso que os irmãos de José venderam José para o Egito como escravo, porque sabia que de lá ele não ia sair vivo. Mas, irmão, quem tem promessa de Deus? Aleluia. Quem tem promessa de Deus, aonde você for colocado, você vai sair vivo. Creia, se você tem promessa de Deus, você vai sair vivo. Os irmãos de José pensavam que iam levar José para o Egito. Ele ia morrer lá nas construções de pirâmide. Não, Deus, ele tem o seu caminho no meio da tempestade. E muitas das vezes ele permite acontecer certas coisas na nossa vida, para nos amadurecer, para nos fortalecer. José, os irmãos o odiaram. Olha aqui a traição. Um dia Jacó enviou José a ver o estado dos seus irmãos lá com os rebanhos. Está lá em Gênesis 37, 12 a 17. Entendeu? Agora, olha só, meus irmãos. Quando os irmãos voltaram, que não voltaram logo no dia, voltaram depois de, quem sabe, meses, né? Voltaram com o rebanho para casa, né? Voltaram, chegaram em casa, chegaram lá com a capa de José, que eles arrancaram a capa de José, jogaram José na cova, mas eles ficaram com pão. Jogaram José na cova, pegaram a capa, tingiram o sangue e chegaram para o pai e disseram bem assim: escuta, pai, essa capa aqui não é a capa do teu filho? Essa capa não é a capa do teu filho? O que diz a Bíblia no 37 e 32? Capítulo 37, versículo 32. Abre lá. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Olha só que interessante, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E enviaram a túnica de várias cores. Eles não trouxeram. Sabe, quando a pessoa mente, ela não tem coragem de vir pessoalmente. Ela mandou. A Bíblia diz que enviaram a túnica. Olha aqui, servinho, ou servos, porque Jacó tinha muitos servos, né? Servo, aqui ó, leva isso aqui lá para o nosso pai, vai na frente, e pede para ele se ele conhece essa túnica aqui que nós achamos na estrada.
Quando chegou lá, o que o servo falou? Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? Nossa, irmão. Pensa o que Jacó não deve ter. Olha o que diz o 33. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma vez que a fera comeu, certamente foi despedaçado José. Olha só o coração desse pai. Olha o coração desse pai, meus amados. Não, peraí. Vamos olhar o coração dos irmãos de José. Quando chegaram em casa, oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai. A Bíblia diz aqui, ó. A Bíblia diz, ó. 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. Irmãos, os irmãos de José, as esposas dos irmãos de José, todos eles foram lá tentar consolar Jacó. Mas, irmão, quando você vê que um tem inveja do outro, você sabe que uma hora alguém vai tramar para o outro cair. Você acha que Jacó não desconfiava? Você acha que Jacó não percebia? Você acha que Jacó não desconfiou? Você acha que José era tão inocente assim? Para ser pego por uma besta fera? Será que Jacó acreditou? Olha aqui, ó. Nem foi os irmãos que trouxeram a túnica, porque se os irmãos tivessem se comovido pela morte do irmão, eles teriam voltado desesperadamente, irmã, ele para casa. Olha aqui, olha que nós... Não, mandaram pelo servo. Olha o amor de irmão. Mandaram por qualquer um ali, ó. Vê se conhece ela. Vê se conhece. Né? É que nem você encontrar o cara de um familiar teu na rua batido e você mandar algum pertence pessoal dele lá para casa dos teus pais. Ei, vê se conhece se é o do teu filho. Não, não, tem um irmão. Será que o pai não ia desconfiar disso? Mas deixa. Quando os irmãos e as esposas vieram para consolar Jacó, Jacó disse: eu não quero ser consolado por ninguém. Eu vou descer a tumba com tristeza, porque uma besta fera pegou meu filho por aí. Vamos ver. Porque a mentira tem perna curta. Quando a Bíblia fala, olha aqui, meus amados, aonde Jacó estava? Aqui, ó. Jacó estava aqui. Eles habitavam, nós vimos que Jacó habitava em Hebrom. Aqui. Nós vimos que Jacó começou a habitar aqui em Hebrom. Depois que veio cá de Arã, encontrou com Esaú por aqui, desceu aqui eles pegaram a filha dele, e depois os irmãos de José vieram aqui e mataram todos os habitantes de Siquém, depois desceram a Betel, aí depois Jacó ficou peregrinando aqui na terra de Canaã. Jacó mandou José procurar seus irmãos em Siquém. Entendeu? Siquém era a cidade aonde o Amon tinha mexido com a irmã de José, ou a irmã dos irmãos de José, aonde eles mataram todos eles, aqui, todos eles se mataram. Mas por que eles foram para cá, para Siquém? Porque eles sabiam que ali ninguém ia mexer com eles. Eles sabiam que ali o pessoal ali tinha medo deles. Então ele estava ali. Era para estar por aqui. Mas, quando José chegou aqui, os irmãos dele não estavam aqui. Encontraram um moço que disseram: escuta, está procurando quem? Estou procurando meus irmãos, os filhos de Israel. Não, eles subiram mais além. Eles estão lá em Dotã. Lá em cima. Nossa, subiram mais além sem avisar o pai. Saíram sem avisar o pai, talvez. Mas José foi atrás dos irmãos. José não precisava ter ido atrás dos irmãos. José podia ter voltado para cá e dito: olha, eles não estavam lá onde é que o Senhor mandou deixar. Mas José não. José foi atrás de seus irmãos.
José chegou perto aqui. Quando estava chegando aqui, os irmãos tramaram, jogaram José na cova. José foi vendido por uma caravana de midianitas que estava descendo ao Egito. Lá vem José, como escravo até o Egito. José chega no Egito, como escravo. Imagina José, um menino que tem promessa, lá no mercado de escravo. Imagina José, um menino que tinha uma túnica dentro de casa, um menino que era responsável, um menino que era administrador, um menino que era querido, agora lá no mercado de escravo, lá, com roupa de escravo, com número de escravo, sendo olhado por todos os mercadores da região ali, inclusive os egípcios. Mas um dia, passando pelo mercado do escravo, alguém chamou a atenção. Uma tal pessoa, uma autoridade ali do Egito, chamado Potifar, chegou e olhou aquele menino novo. Você sabe que quem tem promessa chama atenção. Quem tem promessa chama atenção. Quem tem promessa de Deus chama atenção, mesmo estando no mercado de escravo para ser vendido. Mas chama atenção. Deus vai usar alguém para te tirar dali. E outra, José foi no mercado de escravo. Chamou a atenção de alguém, e esse alguém levou ele para casa. José foi vendido pelo mercadores midianitas, e quem comprou José? José foi Potifar. Agora José está na casa de Potifar, e José começa a trabalhar na casa de Potifar, e ali na casa de Potifar, ele foi comprado. Está lá no capítulo 39, versículo 1, diz a Bíblia que Potifar não sabia Potifar, que Deus era com José. E tudo que José botava a mão, prosperava. Potifar não sabia. Mas quando Potifar começou a botar José para liderar na sua casa, nós vimos que tudo que José botava a mão, prosperava. José botava a mão lá nas plantas, prosperava. José botava a mão na administração das contas da casa, prosperava. Tudo que José botava a mão, prosperava. José ficou reconhecido na casa de Potifar. Mas alguém observou algo na vida de José. Alguém observou algo interessante na vida de José. Quando eu vejo a esposa de Potifar olhando José, aquele menino de 17, 18 anos, bonito, saudável, começou a desejar. Hebreu, né? Nossa, começou a desejar. Começou a dar cantadas em José. A Bíblia diz que José começou a ser tentado. José começou a ser tentado. E diz a Bíblia, olha só, capítulo 39, versículo 7, o que diz lá? Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José e disse: deita-te comigo. No 8. Ele, porém, recusou, dizendo: a mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Olha só, essa mulher começou a observar José, viu que José era bonito, viu que José era atraente, viu que José era abençoado. O que essa mulher começou a fazer? Você acha que ela chegou assim de cara em José e disse assim: vamos para a cama comigo? Você acha que ela foi cara de pau? Não. Ela começou, quem sabe, todo dia, dar uma cantadinha. Todo dia, né? Nossa, José, que músculo. Nossa, José, como você é bonito. Nossa, José, como você é inteligente. Nossa, isso, nossa, aquilo. Ei, irmãos, quando chegou no último dia, quando não dava mais, ela aproveitou que o Potifar não estava em casa, que os empregados estavam tudo numa festa. Ela aproveitou e foi lá, sabe, com roupas sensuais, e foi lá e disse: agora é hoje, José, que tu vai para a cama comigo. Entendeu? É hoje, José, que tu vai se deitar comigo.
E José, como era um homem temente ao Senhor, o homem temente ao Senhor, aonde ele estiver, ele vai parar Satanás em qualquer lugar. Entendeu? Não interessa como vem, não interessa, ele vai dar um gelo. Ei, José, quando viu aquela mulher toda produzida, toda meia sem roupa, quando viu, meu Deus do céu, e agora sai ou não sai, sai ou não cai, mas ele é um escravo. Ele é um escravo. E ela disse bem assim: você vai ter que obedecer, porque eu sou mulher do teu Senhor, eu mando em você. Você é meu escravo, você vai ter que se deitar comigo. E ele falou bem assim para ela: não posso. Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa. Comigo entregou a minha mão tudo que tem. O Potifar confiava nesse menino. E ela sabia disso. E ela usou isso para fazer chantagem com ele. Entendeu? Mas o que ele fez? Eu não vou e pronto. E ela segurou ele, diz a Bíblia, que ela avançou nele, segurou ele, forçou, mas ele pegou e saiu. Pastor, mas aí ficou a roupa, sim, ficou a roupa dele. Mas ele saiu com a consciência limpa. Fugiu. Pastor, mas que homem é esse? Esse é o homem. O homem que é homem, ele foge da tentação. O homem que é homem não brinca com fogo. O homem que é homem não brinca com as armadilhas de Satanás. O homem que é homem não dá alimento para leão, porque sabe que um dia esse gatinho vai crescer, vai se tornar um leão, vai morder. Entendeu? Ele fugiu. O que ela fez quando ele fugiu? Ela simplesmente falou para o seu senhor: olha, esse hebreuzinho tu trouxe aqui para casa, entendeu? Ele veio aqui, me avançou, me abusou, tentou contra a minha moral, e agora, como é que eu fico diante da sociedade? E Potifar mandou prender o jovenzinho. Por quê? Porque ela estava com a túnica dele. Está aqui a prova. Está aqui a prova. Cuidado com as tuas provas, porque você pode se prejudicar. Cuidado, porque muitas das vezes as tuas provas não são verdades. Cuidado. A esposa de Potifar tentou ferir José, tentou degredir a imagem de José, mostrando as provas. Olha aqui, ó, irmão Germano, olha aqui, eu tenho prova, está aqui. Não sabia que aquela prova não valia nada diante do Deus que conhecia José. José, Deus conhecia José, e José servia a Deus. José sabia o que ele estava fazendo. José sabia. José fugiu, e para nós concluir, José fugiu, foi preso, e José foi tão abençoado que quando chegou na prisão, estava lá sozinho na prisão. José estava sozinho na prisão. Mas veio 2 prisioneiros novos na prisão. Não foi José que chegou depois. Ele estava sozinho, depois veio os 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro, que também devem ter dado algum vacilo lá com o rei. E quem vacila com alguma autoridade lá no Egito tinha que morrer. O José estava no caminho da morte. Assim como o copeiro e o padeiro estavam no caminho da morte. Mas José estava tranquilo, porque quem tem promessa não? Beleza. Quem tem promessa não morre. Lá está José na prisão. Meu Deus, mas eu tenho um sonho. Meu Deus, mas eu tenho um sonho. Passei pela cova, arrancaram minha capa, que o pai me deu. Aí me deram uma outra capinha. Cheguei no mercador escravo, tiraram, ganhei a capa da casa de Potifar. A mulher de Potifar me arrancou a capa. Entendeu? Me caluniando de algo que eu não fiz. Eu não vou pecar contra o meu Senhor, disse ele para a mulher. Não vou. E a mulher estava pensando que era contra Potifar. Não, ele estava falando contra o meu Senhor. Né? Agora lá vai ele para a prisão. Ganhou uma capa lá, que era capa de prisioneiro. Beleza, mas eu estou aqui. Deus está comigo aqui. E ele foi tão obediente, tão querido, tão abençoado lá na prisão, que o carcereiro começou a confiar nele e botou todos os presos a comando dele. Olha só, quem nasce para ser líder, é líder em qualquer lugar. Quem nasce para ser líder, lidera em casa, lidera na prisão, lidera na casa de Potifar, lidera lá no escravo, lidera em qualquer lugar. E quando José estava lá no cárcere, um dia ele se levantou e viu os 2 tristes,
copeiro e o padeiro do rei que estavam presos. E ele falou assim: por que vocês estão tristes? Porque todo dia aqui a gente conversa, a gente troca uma ideia, e vocês estão sempre alegres, mas hoje vocês estão tristes. Aí o que os dois falaram? Não sei se dá para contar para vocês. Mas pode contar. Compartilha, nós temos tempo. É que nós tivemos sonhos. E não sei, não sabemos interpretação. Opa, mas de sonho eu entendo. Eu gosto de sonhar. Eu já tive 2. Ninguém entendeu o meu sonho, mas eu já tive 2 sonhos. Ah, peraí, eu aprendi com meu pai, ele também sonhava. Entendeu? Meu pai, Jacó, ele teve um sonho, uma escada. Depois, quando eu era aqui mais moço, eu fui compartilhar com meus irmãos sonho e acabei parando aqui. Mas pode contar. Conta. Aí um falou o sonho dele e o outro falou outro sonho. Olha, eu posso interpretar, eu tenho um Deus que me ajuda na interpretação. Tu interpreta meu sonho. E José interpretou o sonho. Padeiro, dentro de 7 dias você vai morrer. Copeiro, dentro de 7 dias, no aniversário do rei, você vai ser exaltado de novo. Você estará espremendo uva na mão, no copo do rei. Olha que bênção. Só que olha o que José falou. Só que copeiro, quando você estiver lá, de novo, no bem bom, lembra de mim aqui. Leva meu nome para o rei. Diga que eu estou inocente aqui. Quando você estiver bem lá. Irmãos, resumindo, nós estaremos encerrando aqui, tá? Nós estaremos encerrando a partir de agora. Terminaremos no próximo culto ensino. Quando eu vejo José, ele ficou mais um bom tempo na prisão. 2 anos, eu acho que ele ficou na prisão. E o copeiro, 2 anos espremendo vinho lá. E não se lembrou de quem ajudou ele. Irmãos, algo me faz eu refletir neste culto de ceia. Quando nós estamos num momento difícil, muitas das vezes a gente gosta de ser ajudado, a gente é abençoado, a gente é lembrado, mas quando nós estamos no bem bom, nós não lembramos de quem nos ajudou. O que aconteceu com José foi o seguinte: o camarada que ele ajudou lá dentro da cadeia, que ele abençoou lá dentro da cadeia, que se não fosse José usado por Deus para revelar o sonho dele, o copeiro não teria saído de lá. Mas, quando o copeiro chegou diante do rei, quando o copeiro estava no bem bom, espremendo uva, sabe o que é espremer uva diante do rei? É você ser o mão direito, o braço direito do governador, do presidente, aonde o governador está o braço direito ali. Ninguém toma o vinho, a champanhe do presidente, sem antes esse copeiro tomar primeiro, para ver se está entendendo ou não. Agora lá está esse copeiro diante do reino bem bom, e o José que ajudou ele lá, esquecido. Sabe o que Deus precisou fazer? E nós vamos conversar no próximo culto. Deus precisou colocar um sonho na vida de Faraó. De sonho José entende. Colocou um sonho na vida de Faraó. Faraó teve um sonho, chamou todos os magos, os feiticeiros, todos eles ali, aquela tropinha toda lá. E ninguém conseguia interpretar. E quando estava aquele fuzuê ali, naquele palácio ali, diante do trono do rei, e tudo ali, e sonho, não consegue interpretar, e dá-lhe incenso, e dá-lhe macumba, e dá-lhe cobra, e meu Deus do céu. E quando foram ver, o copeiro, meu Senhor, será que está vivo? Certo, ele pensou, né? Será que o embriãozinho, irmã Cíntia, lá na prisão está vivo? Rei, meu rei, quando eu estava preso, eu tive um sonho e tinha um prisioneiro lá na prisão chamado José. Ele não é daqui, é hebreu. O Deus dele revelou meu sonho e aconteceu. Agora eu não sei se está lá, porque na realidade ele pediu para mim me lembrar dele, mas eu não me lembrei. Mas agora parece que eu acho que Deus fez eu me lembrar. Manda chamar José. Manda chamar José.
manda tirar o hebreuzinho da cadeia. Concluindo hoje de manhã, meu irmão, o rei está mandando te chamar. Se caso você foi colocado numa cadeia, se caso você está numa prisão, se caso você está ali esquecido, se você foi injustiçado, se você foi desprezado, ei, o rei vai botar Deus vai colocar sonhos na cabeça de alguém para te mandar chamar para interpretar. Se prepara, porque os teus dias estão contados de lutas. A vitória está vindo aí. A vitória está vindo aí na tua vida. José foi chamado da prisão ao palácio. E você vai ser tirado dessa luta, dessa tempestade, dessa tribulação. Você vai estar sendo se apresentado diante do rei, sendo usado na presença do rei. A partir de hoje, se coloca de pé, nós estaremos adorando o nome do Senhor nesse momento. Irmã Eli se prepara, nós estaremos adorando neste momento.